Dale pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK. Então deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas também lá no Twitter e no Instagram, que isso ajuda muito no crescimento do meu canal. Como você sabe, esse vídeo é patrocinado pela Betano, então vá no link que está na descrição do meu vídeo, faça o seu cadastro e a partir do primeiro depósito você ganha até R$ 500 em bônus para fazer apostas esportivas, entre outros. Então dá uma conferida no link que está na descrição do vídeo. Como vocês sabem, o Flamengo vem caindo muito de produção nos últimos tempos. Nesse último ano, praticamente não vai ganhar um título. Perdeu a primeira partida da final da Copa do Brasil dentro de casa para o São Paulo. E com isso, o time do Flamengo, a equipe do Flamengo, a direção, já está pensando numa reformulação do elenco para a próxima temporada. Eu fiz uma lista aqui de alguns jogadores que podem entrar nessa reformulação e que caberiam aqui no Inter. Obviamente, dentro de uma realidade, né? Porque tem jogadores ali que, na minha opinião, não servem para jogar no Inter e que estão em fim de contrato ou que tem um contrato que está para ser reduzido. E também tem jogadores que têm um salário muito alto e que talvez seriam muito difíceis de jogarem aqui. Mas mesmo assim eu vou citar alguns deles e a torcida que vai decidir, a direção que vai decidir se vale a pena ou não investir. Mas no Flamengo esses jogadores estão ficando inviabilizados, então dá para dar uma olhada. Inclusive em todos que estão lá dá para dar uma olhada e ver se vale a pena ou não fazer um investimento nesses jogadores, até mesmo por todas as suas características se adequam dentro do esquema de jogo que o Inter joga também. O primeiro nome aqui na minha lista é o nome do Thiago Maia. Thiago Maia é um volante novo, tem 26 anos, é um jogador que joga na primeira função de meio campo, canhoto, jogador que foi campeão olímpico, jogador que tem 1,81 de altura, não é um volante tão alto, ele tem a altura mais ou menos ali do Johnny, mas é um cara que eu sempre achei muito bom jogador. Inclusive, antes dele ir para o Flamengo, eu gostaria muito que ele tivesse vindo para o Inter. É um jogador que é jovem ainda, obviamente, tem espaço na Europa, tem espaço em outros times, mas é um cara que está ficando inviabilizado no Flamengo. Tanto que ele chegou a jogar de lateral esquerdo, sem ser esse jogo de ontem contra o São Paulo, mas o jogo anterior. No Campeonato Brasileiro ele chegou a jogar de lateral esquerdo e o Flamengo tomou 3-0 para o Atlético Paranaense. Então é um cara que está ficando inviabilizado lá. É um cara que tem um contrato de certa forma até mesmo longo, mas daqui a pouco mais um empréstimo com opção de compra ou compra de parte do direito do jogador, né? Já que o Flamengo pagou ali 4 milhões de euros por ele na época e por 50% dele. Daqui a pouco mais o Inter pode fazer uma proposta parecida para eles, pelo menos para eles se livrarem do jogador. E a gente pega aí um empréstimo com opção de compra, caso ele vá bem na próxima temporada. O Inter, né, juntando dinheiro, fazendo bem pedaladinho, bem parceladinho, dá para contratar o jogador. Então é um jogador que eu acho interessante, ainda mais que provavelmente vai sair o Johnny. Obviamente a gente tem o Rômulo, mas o Gabriel voltou muito mal também. A gente não sabe como é que vai ser a próxima temporada do Rômulo. Daqui a pouco mais, como ele é um jogador jovem e chega uma proposta no meio do ano, a gente já perde o Rômulo também. E daí ficar somente com o volante ou correndo atrás de volante não tá valendo a pena. Então o Inter vai ter que começar a dar uma olhada nessas situações também. Outro jogador aqui na minha lista é o nome do Pablo. Pablo é um zagueiro de 32 anos, 1,88 de altura. É um jogador que eu sempre me interessei, principalmente quando ele jogava lá no Corinthians. Jogou no Bordeaux também, foi campeão brasileiro no Corinthians. Conhece alguns jogadores aí que atuam no Inter também, como o Gabriel. E é um jogador interessante também. Ele tá lá escanteado, tá na reserva. Seria um bom zagueiro aqui no Inter. Também até para ter mais opções, principalmente de zagueiros altos, coisa que o Inter não tem. O Inter até tá de olho no Bruno Mendes, mas como todos sabem, o Bruno Mendes é um zagueiro que é baixo e o Inter precisa de um zagueiro mais alto também, até para ver essa questão de bola aérea. Para a próxima temporada seria uma boa ter um zagueiro mais alto com uma imposição física maior. Inclusive, estavam tentando alguns times contratar o Pablo nessa janela de meio do ano, mas ele acabou ficando por lá e provavelmente na janela do final do ano eles tentem negociar uma rescisão com ele, ou daqui a pouco mais até mesmo um empréstimo com opção de compra para outro time aí, e eles se livram do jogador também
E aqui no Inter eu acho que ele seria uma boa opção também para reserva, ainda mais que o Inter provavelmente não vai renovar com o Moledo e provavelmente também não vai ficar com o Mercado. O Mercado já tem 36 anos, no final desse ano passado já queria sair do Inter para voltar para a Argentina, talvez jogar no Racing ou no River Plate mesmo, mas acabou ficando por mais uma temporada. Na temporada que vem já faz 37, já vai estar ainda mais velho, por mais que esteja jogando muito bem. O Inter vai ter que renovar a zaga e vai ter que ir atrás de outro zagueiro, e eu acho que talvez seria uma boa ir atrás do Pablo. Outro jogador aqui na minha lista é o grande conhecido Bruno Henrique. Bruno Henrique, muita gente olha, meu Deus, o Bruno Henrique, né, é muito difícil e tal, mas ele está em final de contrato. O contrato dele vai até dezembro desse ano. Como todos sabem, também é um jogador que tem muita qualidade técnica, muita raça, é bom de drible, mas também pode entrar nessa barca aí de renovação do Flamengo. O Flamengo dificilmente vai querer renovar com um cara que é ponta e tal, já tem 32 anos e ainda mais ganhando um alto salário por muito mais tempo. Talvez um ano ou dois, pode ser que eles renovem, mas talvez nada além disso. O Flamengo quer fazer uma reformulação geral, mudar a cara, mudar a fotografia do time. E talvez já esteja na hora do Bruno Henrique sair de lá. E com isso o Inter poderia aproveitar essa oportunidade. Eu vi que vários times já estão fazendo propostas por ele. Inclusive o nosso co-irmão fez proposta por ele. Ele pediu em torno de 1,5 milhão para assinar com outros clubes do Brasil. É um salário altíssimo, mas pela importância, pela qualidade e por tudo que ele representa, seria uma baita de uma contratação. Acho um jogador aço também. Imagina só ele jogando ao lado do Ener Valencia. A gente pode botar daqui a pouco mais o Wanderson jogando mais na direita, já que na Europa ele jogava assim. E atualmente o Wanderson vem fazendo uma função mais de meia do que de ponta. Então a gente pode ver daqui a pouco mais até mesmo contratar um jogador para jogar nessa função ali dele. Ele consegue jogar tanto de segundo atacante quanto de centroavante também, o Bruno Henrique. Ele consegue jogar nessas três funções, de ponta direita, ponta esquerda, segundo atacante e centroavante. Ele joga tranquilamente. Tanto que com o Jesus ele sempre jogava ao lado do Gabigol, né? Jogando ali no esquema no 4-1-2-1-2, que é o mesmo esquema que o Kudê joga, era o mesmo esquema que o Ener Valencia jogava lá no Fenerbahçe, até mesmo porque era o mesmo treinador que treinou o Bruno Henrique no Flamengo e foi a melhor temporada dele. Então eu acho que os dois poderiam se dar muito bem ali, jogando no ataque, dois jogadores rápidos e os dois podendo inverter posições, às vezes o Ener fazendo a segunda função, às vezes o Bruno Henrique. Eu acho que daria muito certo essa dobradinha no Inter. E o único problema mesmo é a questão do salário, né? 1,5 milhão é um salário extremamente alto. Ainda mais para um jogador de 32 anos, teria que ser feito um contrato aí de pelo menos 2 anos ou 3 anos com ele. E, né, é um contrato pesado, mas é um jogador que, pelo menos a curto prazo, eu acho que valeria muito a pena. Ele voltou jogando muito bem, bate bem de fora da área, cara que tem personalidade, e eu acho que seria top tê-lo no Inter aqui, ainda mais com esse novo elenco, com essa fotografia nova que o Inter conseguiu imprimir nesse novo time que o Inter vem montando há bastante tempo. Agora, por último, e não menos importante, tem o contrato se encerrando no meio da próxima temporada, é o Gabigol. Eu vi muitos torcedores colorados desenhando o Gabigol, falando que ah não, mas jogador assim não dá, jogador que briga não dá, jogador que isso não dá. Jogador assim que tem que jogar no Inter, pô. Jogador assim que tem que jogar no Inter. Jogador que briga, que não gosta de perder, jogador que faz a algazarra quando é pra fazer, jogador que corre atrás, que tem personalidade. Assim como teve personalidade o Ener Valencia, mesmo sendo novo e de outro país, em pegar e bater de frente e não gostar de perder e não gostar de empatar. Assim como teve personalidade o Rocher, quando veio pra cá mesmo tendo aquela briga lá com o Rômulo. Assim como tem personalidade o próprio Rômulo, quando entra dentro de campo, raçudo. Entre outros jogadores aí do Inter, o jogador tem que ter personalidade, o jogador tem que ser sanguíneo. E o Gabigol é um jogador sanguíneo, é um jogador que tem personalidade. E não é essa naba toda que vocês veem aí jogando no Flamengo agora, é porque o treinador é um merda. O Sampaoli é horrível. O Sampaoli não fala com os atletas, o Sampaoli não conversa com os caras, o Sampaoli é um péssimo treinador.
E por isso que os caras abandonaram ele. Não, o Gerson não é ruim daquela forma que ele vem atuando ali. O Bruno Henrique não é ruim daquela forma que ele vem jogando ali. Entre outros jogadores aí, eles não são tão ruins assim para tomar uma roda do São Paulo dentro de casa, para perder vários jogos fáceis aí, tomar goleadas, mas sim porque o treinador é muito ruim. Eles abandonaram o projeto treinador. Assim como o próprio Inter abandonou o projeto do Mano Menezes. O próprio Alan Patrick pegou e já tinha dito em entrevistas que se o time jogasse muito atrás, cansava mesmo. E era uma clara evidência que ele estava dando uma alfinetada no Mano Menezes. E ponto, os caras não queriam jogar assim. E acabou. Jogador tem que ter personalidade, jogador tem que ser sanguíneo. Eu gosto muito dele, o cara vive matando o Grêmio aí direto, vive fazendo gol no Grêmio, mandando os 5 pros caras, mandando a torcida deles calar a boca. Pô, seria foda. Se fosse por vocês agora que ficam desdenhando o Gabigol, ai, porque o Gabigol não pode jogar no Inter, ai, porque o Gabigol ele pega e é mascarado, ai, porque isso. Então não poderia ter contratado o D'Alessandro, o D'Alessandro era muito pior. O D'Alessandro já saiu de campo no meio de um jogo quando ele jogava no Real Zaragoza. Saiu de campo, abandonou a partida. Era um cara que era extremamente difícil de se lidar. Mas, né, pessoal, é um cara que sempre foi decisivo, assim como o Gabigol. Gabigol é extremamente decisivo. Quando precisa dele, ele vai decidir. Se os caras derem o material pra ele, se os caras abraçarem ele, mano, ele vai decidir, porque ele é craque da bola pro futebol brasileiro. E é isso que é muito importante. Se o Inter tivesse um Gabigol aí, porra, seria foda pra caralho. Então, esses são os 4 jogadores aqui que eu acho que o Inter poderia dar uma olhada. Obviamente, o Gabigol tem espaço na Europa, tem espaço até na Arábia, o próprio Bruno Henrique também, mas dá pra dar uma olhada. Daqui a pouco mais eles não querem sair do Brasil, querem ficar por aqui mesmo, mas obviamente o salário é alto. O Gabigol ganha aí em torno de 1,5 milhão por mês, vai querer sair de lá pra ganhar 2. Até porque ele tem tamanho, ele tem idade também, é um jogador jovem. Ele tem um custo de 30 milhões, ele tem um custo não, ele tem valor de mercado de 30 milhões de euros. Então é muito difícil mesmo, mas sonhar dá, né? A gente pode sonhar com um jogador desse, daqui a pouco mais vindo pra cá, sei lá. Tem outros jogadores aí no Flamengo que, né, tem fim de contrato, tipo o Davi Luiz, mas eu acho que tá muito velho. Tem também o aquele que jogava lá no São Paulo, lá, o Rodrigo Caio, mas também bichado pra caramba, vive lesionado. Então, pra mim, esses jogadores assim que são lesionados ou estão muito velhos e que não tem mais nada a acrescentar, não vem acrescentando nem nas épocas boas, quanto menos ainda nas épocas ruins, então esses aí eu descarto. Mas esses 4 jogadores aí que eu disse, o Thiago Maia, que por mais que teve abaixo, eu acho que é um bom jogador e é jovem ainda. O Pablo, que já é experiente, tá na reserva do Flamengo, mas é um jogador que seria útil aqui. O Bruno Henrique e o Gabigol, eu acho que esses 4 aí o Inter poderia dar uma olhada, poderia consultar, ver a situação. E daqui a pouco mais, se conseguisse um desses aí, pelo menos seria bom para suprir algumas carências que o Inter tem e qualificar o nosso elenco. Então é esse meu vídeo, pessoal. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas também lá no Twitter e no Instagram, que isso ajuda muito no crescimento do meu canal. Até mais.